Muito boa tarde. Muito obrigado, Nilva, pela abertura, né, dos nossos trabalhos de hoje. Dou as boas-vindas aqui a todas e a todos. Um prazer, né, sempre esse evento de divulgação dos trabalhos premiados no nosso prêmio Codeplan de trabalhos científicos voltados para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal e da sua área de influência expandida, né, pensando a RID e não só a área metropolitana de Brasília, que é composta, né, pelos 12 municípios aqui adjacentes. Nós estamos já no 4º prêmio Codeplan. As inscrições estarão abertas agora, não é isso, Nilva? A partir de junho, para essa nova rodada de submissão de trabalhos, de pesquisas. É uma alegria porque nesses 3 prêmios que já foram concedidos, nós publicamos na nossa série Textos para Discussão os trabalhos premiados, então nós já temos aí um montante, né, um volume de produção de conhecimento do mais alto nível sobre, não é, a área de influência geográfica, não é, aqui do Distrito Federal, contribuindo para aprimorar e para ampliar o nosso conhecimento sobre as questões relativas ao desenvolvimento da nossa região, entendido de forma ampla. A gente trabalha aqui com o conceito de desenvolvimento multidimensional, que trata do desenvolvimento humano nas suas diversas dimensões, trata de questões econômicas, e aí a temática da diversificação, não é, da nossa matriz econômica é um elemento importante do pensamento, da discussão que a gente vem realizando no âmbito não só da Codeplan, mas de todo o governo de Brasília. E, dessa forma, a gente presta, entendo eu, uma contribuição também para a sociedade, no sentido de expor aqui, colocar aqui em debate temas que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal. Não é a nossa meta, em última instância, não só como instituição de pesquisa, mas também como órgão do governo do Distrito Federal, é a melhoria da qualidade de vida, não é, dos nossos cidadãos e das nossas cidadãs, e a gente contribui para isso aqui, produzindo conhecimento, gerando informação e estimulando o debate e o pensamento crítico sobre a nossa realidade. O trabalho do Tiago, e aqui eu já o parabenizo, Tiago, pela sua premiação no 3º, não é, concurso de trabalhos técnicos científicos, só vai deixar claro, não é, para todos a qualidade dos trabalhos que são submetidos para esse nosso concurso, e a dor de cabeça, entre aspas, não é, uma dor de cabeça muito boa, que a comissão julgadora sempre tem quando tem que selecionar esses trabalhos. Vai ficar claro, para aqueles que já puderam acompanhar, não é, outros trabalhos aqui divulgados, premiados, a diversidade de temáticas, de abordagens e perspectivas teóricas e de enquadramentos metodológicos, não é, para essa discussão. Então, o trabalho que foi apresentado algumas semanas atrás, do Cauã, é completamente diferente na sua perspectiva metodológica, teórica e na escolha da sua temática, que esse, né? O trabalho tratava anterior de questões de escolaridade, né? de inclusão, e esse trabalho, então, tratando muito do tema da desigualdade, por exemplo, no Distrito Federal, das questões sociais, e esse trabalho de hoje já tem um outro olhar, que está muito mais voltado para a questão da diversificação da nossa economia, para as ferramentas e instrumentos disponíveis para viabilizar, não é, essa diversificação, pensando muito especificamente nas questões de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Não é? Então, uma agenda aí muito interessante colocada, que trata de um caso específico, não é, que é dessa indústria da defesa, vou colocar assim, mais do que da indústria militar, mas da indústria da defesa, não é, no Distrito Federal, apesar do título também estar apropriado, sem críticas aqui, tá, Tiago? O trabalho realmente é muito, muito bom, vocês vão poder ver, e vamos poder, espero eu, debater depois um pouco dos achados e das argumentações que serão aqui desenvolvidas. A nossa dinâmica é a seguinte: nós
Vamos dar início, então, à apresentação do Tiago. Ele tem aí até 30, 40 minutos, mas ele me falou que vai fazer em menos tempo. Mas não se sinta pressionado, tá, Tiago? Desenvolva seu argumento da melhor forma possível. E depois a gente abre, não é, para uma rodada de debates, de perguntas e de respostas, enfim, de participação livre, não é, do público aqui presente, para que a gente possa, com isso, não é, contribuir até, Tiago, para você pensar outros trabalhos, né, uma revisão desse trabalho para o futuro. E lembrando também que todos os trabalhos premiados, não é, no nosso concurso de trabalhos técnicos científicos são publicados na nossa série Textos, o Texto para Discussão, que é uma série indexada, né, tem o ISSN, então ele conta como uma publicação acadêmica, você deve inserir, não é, no seu currículo, Lattes, ou, enfim, na forma de currículo que você utiliza, porque ele fica aqui registrado e catalogado, não é, dentro do acervo de produção recente da Codeplan. Também queria destacar, não é, que o Texto para Discussão é uma inovação dessa nossa gestão, no sentido de criar aí uma série de publicações que trazem trabalhos de maior fôlego, trabalhos que têm uma proposta, como eu disse, metodológica, acadêmica, não é, inclusive, mas também voltada para questões pragmáticas e práticas da gestão pública aqui no Distrito Federal. Então, eu vou passar... Está aqui a sua publicação. Parabéns, Thiago. Tá? Vou passar a palavra para você, e aí você fica à vontade, depois a gente recompõe a mesa para que eu possa moderar o debate que vai seguir. Tá ok? Então, muito obrigado, parabéns de novo, um excelente trabalho, muito elogiado por toda a comissão julgadora, e certamente meritório do prêmio recebido. Tá ok? Parabéns. Tudo bem. Não sei se o microfone vem até aqui. Bom, boa tarde a todos. É muito bom ver a sala toda não, mas bem cheia para apreciar a apresentação do trabalho. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu sou Tiago Mendes Rodrigues, sou auditor federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, trabalho hoje no Ministério da Fazenda. Esse trabalho ele ficou em segundo lugar no prêmio Codeplan. Ele trata de aspectos da possível diversificação industrial do Distrito Federal, a partir do RETID, que é um regime tributário especial voltado para a defesa, dos fundos constitucionais que o Distrito Federal tem acesso, FCO, FDCO e, de forma exclusiva, o FCDF, e surge um direcionamento na proposta da criação de um complexo industrial militar em Brasília. Aliás, eu sou aluno do primeiro mestrado em Economia da Defesa na UNB, então serviu muito como inspiração. O trabalho eu vou trazer na seguinte forma: não vou esgotar os pontos do artigo, que são densos e pode ficar um pouco cansativo. Eu vou trazer essa reflexão para, em seguida, trazer por tópicos a proposta. Bom, eu não sei se ficou um pouco difícil de ler, mas eu vou trazer uma evolução histórica, no primeiro momento, da taxa de desemprego em Brasília, no Centro-Oeste e no Brasil. Brasília é a linha azul. A gente vê que, historicamente, é um desemprego mais alto do que o resto do país e é mais alto do que o verificado no Centro-Oeste. Trago aqui a participação da indústria na força de trabalho ocupada. Uma comparação. Brasil, Centro-Oeste, Distrito Federal. Esses gráficos foram feitos por mim com base em dados do PNAD. É trimestral e vem desde 2012. Por outro lado, eu trago aqui a participação da administração pública na força de trabalho ocupada. Como a gente pode ver, o gráfico inverte. Por características próprias do Distrito Federal, a administração pública tem uma participação
grande na força de trabalho, enquanto que a indústria, qualificada nos seus diversos setores, construção civil, transformação, no Distrito Federal vem crescendo, mas no Distrito Federal a força de trabalho da administração, a participação da administração pública na força de trabalho é muito superior ao Brasil e Centro-Oeste. No próximo gráfico, eu trago aqui a relação entre os salários médios da indústria e da administração pública. No Brasil, você tem uma taxa que gira em torno de 70%. Isso quer dizer o quê? Um trabalhador médio na indústria recebe cerca de 70% do que um trabalhador na administração pública. Há alguma desigualdade, claro, mas ela é nessa faixa desses 30%. O Distrito Federal, mais uma vez, aparece com a indústria, eu vou usar um termo aqui, subaproveitada, em relação ao contexto em que ele se encontra no Centro-Oeste e no Brasil. Eu estou trazendo esse contexto que serviu muito para justificar a minha escolha desse tema. Por que indústria e por que setor militar? Bom, indústria no Distrito Federal é uma dificuldade, tem sido uma dificuldade histórica você conseguir diversificar a economia do DF, com empregos qualificados, com incentivos aos jovens para eles se qualificarem em trabalhos da indústria, para manter essas indústrias aqui no DF também. O rol de iniciativas, desde o Fundef até o Biotic, passando pelo Pergeb, eu vi um cartaz ali, ProDF, Capital Digital, o FAP, são todas iniciativas muito boas no sentido de promover a diversificação da geração de renda no Distrito Federal. De forma, eu não coloquei aqui no trabalho, mas aqui nessa apresentação, mas no trabalho tem a questão da desigualdade de renda, de acesso à moradia, enfim, isso tem reflexo. Essa concentração no setor público no Distrito Federal, a gente sabe que não dá para empregar todo mundo no setor público, seria até um contrassenso, mas, ao mesmo tempo, o Distrito Federal também não tem conseguido promover a igualdade a contento. Você tem eu não lembro qual é o número mais recente de desemprego, mas talvez aí entre 200 e 300 mil desempregados hoje no DF. Gente procurando emprego e não consegue. Então, a ideia é o seguinte. De forma bem abreviada, a proposta de criar um complexo industrial militar em Brasília, claro, há essa ideia. Por Brasília ser o centro do país, tem uma série de bases ao redor, ser a sede da defesa, você tem uma série de elementos de defesa no Centro-Oeste e estrategicamente necessários no centro do país, até para o Brasília ser capital também. Mas, para sair da ideia e viabilizar isso, e também trazer benefícios para o próprio Distrito Federal, por que eu digo trazer benefícios? Porque a ideia de falar em indústria militar ainda encontra resistências. A gente pode usar indústria da defesa, a gente pode usar indústria uso misto, podemos usar todos esses nomes, mas você falar que vai financiar alguma coisa militar, munição, projétil, arma, é duro. É duro. Mas tudo depende da forma como você aborda isso. A forma como eu abordei nesse trabalho não é tornar Brasília um paiol. Não é, como já me perguntaram, não é tornar Brasília um centro de munição para a guarda, para a produção, especificamente. A ideia é tornar Brasília um polo de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área militar,
de forma que você possa ter esse uso revertido para uso civil. Não implica necessariamente que serão os militares que vão desenvolver essa tecnologia. Você pode ter uma abordagem de indústrias, que eu vou colocar aqui, de indústrias civis provendo o setor militar, que é uma abordagem moderna também. A ideia do spin-off, spillover, você tem uma série de conceitos econômicos envolvidos aí. Mas a ideia é que Brasília aproveite tanto a questão da autoescolaridade, da posição estratégica, do acesso a recursos e também da questão de você ter aqui, mais uma reflexão também que eu trago, você tem uma série de instâncias de governança que permitem que isso seja feito de forma organizada. Codeplan, Sudeco, ABDI, Escola Superior de Guerra, Ministério da Defesa e uma série de outras oportunidades, o IFB, a própria UNB, você pode aproveitar isso para direcionar toda essa massa crítica, não só para concurso público, não só para sair de Brasília, mas para produzir conhecimento, empregos qualificados e soluções a partir da capital. Bom, é um tema muito motivador para mim, né? Essa questão de morar na capital e ver enfim, vários amigos, vários conhecidos também, perguntando, se Brasília tem tanto dinheiro, por que esse dinheiro não aparece na forma como deveria? Cadê os investimentos? Cadê a... Mas é aquela questão, quando você vai olhar fundo orçamento, quando você vai olhar fundo despesas, você vê que tem muita coisa que está muito amarrada e não está muito amarrada ou não está aproveitada como deveria. Bom, dito isso, e como falei, abreviando muito para não tomar tanto tempo, que eu prometi que seria curto, os 3 canais de viabilização dessa iniciativa são, primeiro, um canal tributário, em proveito do RETID atual ou aprimorado, que eu sei que é possível fazer alguns ajustes nesse regime tributário. Ele chama Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa. Ele é instituído por uma lei, a Lei 12.598, regulamentado por decreto e disciplinado por instrução normativa da Receita Federal. Bom, a ideia dessa iniciativa, desse regime tributário, é você estimular empresas a assumirem riscos de longo prazo com alguns incentivos dados pelo Estado. Eu coloco aqui, especificamente, de forma complementar, o GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, em português. Por quê? Porque o Brasil teve problema na promoção da sua indústria em algumas leis de 2012. 2011, foram consideradas ilegais pela Organização Mundial do Comércio, se não me engano. Aí vocês podem perguntar, então, qual o risco de acontecer, de você instituir um regime tributário hoje e daqui a 5 anos isso ser derrubado e o Brasil sofrer uma série de restrições, você descontinuar os incentivos? Bom, é que o próprio GATT ele entende que há exceções de segurança e exceções de segurança nacional que são cabíveis você ter um tratamento diferenciado por questões estratégicas. Cabe ao Brasil definir suas questões estratégicas e definir sua lei da forma que agregue e que desconcentre essas iniciativas. Nordeste, Centro-Oeste, região Norte. Região Sul e Sudeste também, mas o ideal é que desconcentre a indústria no Brasil. Aí já é uma opinião pessoal minha. Eu vejo que o Brasil pode prover mais iniciativas qualificadas por todo o território. O segundo canal que eu identifiquei é o canal de crédito, com o FCO e o FDCO. No trabalho, eu identificava esses canais como uma oportunidade. Foi uma grata surpresa que a Sudeco já vinha trabalhando nisso e definiu pela resolução Condel-Sudeco número 61 termos convergentes com o proposto nessa matéria, com a parte da indústria de defesa sendo priorizada.
Isso já tinha acontecido na Sudene, por isso que identifiquei essa questão. Houve uma série de movimentações na questão para o Nordeste, o ministro da Defesa foi lá, teve encontro com governadores. Aqui no DF, se não me engano, também teve algum diálogo nesse sentido. E a SUDECO, com sua inteligência, com sua iniciativa, aprovou essa resolução do seu Conselho Deliberativo. Bom, agora falando, isso aqui é um canal, esse canal de crédito aqui, não é que o dinheiro ele vai livre para as empresas. Esse canal de crédito aqui, as empresas podem tomar esse dinheiro em condições específicas e pagar ao longo do tempo. É um fundo que exige um retorno. Orçamentário, aí entraria o papel do GDF e do dinheiro entrando como investimento mesmo. Eu identifiquei o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Bom, eu não preciso entrar muito no mérito aqui para explicar para todo mundo que é um vespeiro. É difícil. Cada centavo, ele já, eu não vou dizer, não é que já tenha dono, mas ele é muito disputado, você tem uma série de movimentos aí, pressões. Eu fui tentar entender por que isso acontece com o Fundo Constitucional e por que o FCDF não é mais fundo. O FCDF hoje não é mais fundo. A natureza dele hoje é de repasse da União para o Distrito Federal, porque os recursos já estão obrigatoriamente carimbados. Então, assim, coisa de 80%, 90% para cima do Fundo Constitucional já está voltado para pagar pessoal, folha de segurança pública, educação, saúde. Então, eu não tenho a pretensão de esgotar o debate sobre o que fazer com o Fundo Constitucional, mas é um debate que deve ser feito. Essa disciplina e o fôlego que o Distrito Federal precisa retomar com relação aos recursos que recebe, essa disciplina ela deve haver pelo menos um debate. Não sei se pode ser aprovado, ou se pode ser modificado alguma coisa, mas a minha ideia foi iniciar um debate nesse sentido. Fundo Constitucional. Ele é disciplinado na Constituição Federal, artigo 21, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Eu vou colocando os artigos aqui, mas eu não vou esgotar a leitura de lei, porque senão fica um pouco cansativo. E no decreto número 3.917, ele define que a União pode gastar no máximo 2,2% da sua receita corrente líquida com o pagamento de pessoal do DF. 2,200%, para ser mais específico, mas vamos arredondar para 2,2%. E a lei número 10.633 de 2002 diz que o DF recebe 2,9 bilhões a partir daquele quadrimestre, corrigidos pela receita corrente líquida. Bom, tudo bem. O que acontece? Esse aqui é o limite definido pelo decreto, 2,2% da receita corrente líquida. Aqui eu já trago valores corrigidos pelo IPCA. Essas quedas aqui, elas acontecem porque a inflação foi mais acelerada ou menos acelerada. Porque a receita corrente líquida bruta, nominal, digamos, ela cresce invariavelmente com o tempo. Só nos últimos 2 anos, que teve, por causa da crise, ela deu uma caída. Mas, se eu fosse mostrar os valores nominais aqui, seriam todos crescentes. Então, eu ajustei aqui pelo IPCA, trouxe o gasto de pessoal custeado pelo FCDF, também pelo IPCA. Nessa linha vermelha é pelo IPCA Brasil, nessa linha verde é pelo IPCA-DF. Que a gente tem na cabeça que o IPCA do DF é uma inflação sempre acelerada e superior em relação ao resto do Brasil. A gente tem que colocar isso no papel e ver o que acontece ao longo do tempo mesmo. A diferença basicamente é essa, em relação ao Fundo Constitucional.
esse tracejado aqui representa a relação entre os gastos com o pessoal e o limite. Começou aqui em 66,78%, e na última apuração, foi o primeiro quadrimestre de 2017, primeiro ou segundo, estava em 62,72%. Por essa análise, em relação aos limites que estão postos, o DF tem sido fiscalmente responsável e tem até uma margem de quase 40% de gastos. Por essa análise aqui. O que acontece, na verdade? Ir levando na análise fria, a relação reduziu. Caiu de 66 para 62. Então, o GDF tem feito seu dever de casa, digamos. Eu falo o GDF na condição de gestor dos recursos, não com nome A nem nome B, porque isso aqui é uma série histórica que vem desde 2002. Passando. Esse aqui são os gastos com o pessoal. E aqui há o FCDF, ajustado pelo IPCA. Aqui está invertida as linhas pelas cores. É um errinho, mas a relação de gastos com o pessoal na composição do FCDF já começou em 85% e hoje está em 87%. Essa metodologia aqui ela tem divergências, porque até hoje você tem gastos com o pessoal que não entram aqui. Então, dependendo da metodologia, isso aqui supera 90% a 95%. Essa metodologia que eu estou usando está com base no relatório de gestão fiscal do Tesouro Nacional e com o IPCA disponibilizado pelo IBGE. Ou seja, por dois recortes, a gente tem que o DF ainda tem 40% em relação ao que pode gastar, gasta só 62% do limite, e que o DF já gasta cerca de 90% do que tem de fundo. Por que isso acontece? Porque o limite de gastos com o pessoal que foi definido, ele é superior ao próprio fundo. Quer dizer que é como se um pai desse uma mesada para uma criança e falasse: filho, você ganha R$50, mas você pode gastar até R$70 com brinquedos. A criança vai gastar os R$50, vai formar dívida e vai, na cabeça dela, achar que está tudo bem ainda. Ou seja, ela vai esgotar todos os recursos numa finalidade específica, a finalidade que tiver mais prioridade para ela, for mais forte no convencimento. No caso do DF, o que é muito forte no convencimento político é a questão de gastos com o pessoal. É muito difícil você mexer nisso. E se você falar que precisa respeitar o limite está aqui no alto ainda. Então, para todos os efeitos, tem dinheiro sobrando para gastar. A gente vê que não, que está muito... Há uma compressão de investimentos em prol de gastos com o pessoal. Sim. A partir daí, qual a proposta? Já abreviando também bastante o debate, que eu estou trazendo aqui mais uma reflexão do que um esgotamento técnico da coisa. Que o Distrito Federal aproveite o seu canal tributário, que aproveite o canal de crédito com a movimentação da SUDECO também. Foi uma movimentação muito apropriada e está... Enfim, ontem também teve um lançamento do Almanac pela ABDI, com a Turma da Mônica explicando aspectos da defesa também. Então, é um momento de debater isso. E no canal orçamentário, a proposta é que seja limitado internamente no Fundo Constitucional o limite de 60% de gastos com o pessoal, ativo, inativo e pensionista. Que 5% do Fundo Constitucional do DF seja direcionado para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na forma como eu penso mais apropriada, seria de contratos do setor público com iniciativa privada. Mas aí são arranjos que podem ser feitos
entre os especialistas, são propostas que eles podem fazer nesse sentido. Por que eu falo contratos? Porque por contrato você pode cobrar desempenho. Você ter um centro de pesquisa estatal, você pode aproveitar a UNB, aproveitar uma série de instâncias que aí existem, mas sabemos também a dificuldade que é cobrar desempenho, que é aferir. Então, a questão de uma gestão de contratos bem feita, você consegue, teoricamente, e com relação a paradigmas do exterior, Estados Unidos, países da Europa, você consegue resultados em relação a soluções. A proposta enquadra também que, caso aprovado, esses limites aqui deem um prazo de transição de 15 quadrimestres, com redução progressiva do limite. O que seria isso? Se hoje está em 87%, caso fosse aprovado hoje, o limite para o próximo quadrimestre seria de 85%, com restrições que você pode puxar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Proibição de dar reajustes, medidas de controle, enfim. É uma medida dura para você conseguir reorganizar os recursos que só o DF tem acesso. Só o DF tem acesso ao Fundo Constitucional do DF. Então, foi para isso, mas hoje ele é comprimido. Eu trago aqui alguns setores que já foram levantados pela área de defesa, que poderia ter, são de interesse estratégico. Você tem a parte aqui de materiais e biotecnologia, eu lembrei disso por causa da Biotic, né? Você tem essa iniciativa, então o DF já pode ter mapeado isso de alguma forma. Fusão de dados, sistemas de informação, radares, materiais. Você fala na questão da robótica, né? Hoje você vê notícias nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, de robôs aí praticamente iguais humanos. A gente sabe que os vídeos que eles nos apresentam são vídeos de uso civil. Mas a gente sabe que esses robôs têm uma finalidade, ou tem outras finalidades também. Mas a pesquisa em si favorece a sociedade porque você pode reverter esses ganhos de aprendizado para ganhos de produtividade que a gente, hoje, na nossa cabeça, são inimagináveis. Assim como a internet foi inimaginável o alcance que ela teria quando foi desenvolvida, hoje a gente tem ao alcance aí possibilidades de pesquisa que poderiam agregar em muito a DF, poderiam diversificar em muito a nossa matriz econômica. São essa série de... E há muito mais áreas. O DF pode fazer um mapeamento nesse sentido para trabalhos futuros. Eu trago um exemplo. Lei orçamentária anual vigente, que foi aprovada. O FCDF tem 13 bilhões de reais. Eu trago aqui os valores crus, sem arredondamento, para a gente ter noção do que seria. Pessoal em cargos, 12 bilhões, 87,91%. Outras despesas correntes, 11,14%. Investimentos discricionários, 0,94%. Recursos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação, 0. Caso a LOA já estivesse ajustada com todos esses limites aplicados no seu teto, você teria o FCDF em 13 bilhões, limite de 60%, iria para 8 bilhões. Outras despesas, eu mantive o valor aqui, porque eu não sei, são outras despesas correntes, a natureza que entra aí também. Para investimentos discricionários, assim, fiz uma regressiva aqui, botei os 5% para PDI, seria, em 2018, caso essa proposta já estivesse aplicada, já seriam 680 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento no DF. E para investimentos discricionários que eu falo, sala de aula, viatura, GIS, enfim, o básico, portão, câmeras de segurança, você sairia de 129 milhões para 3 bilhões e 200 milhões disponíveis. É ousado? É ousado, mas não é absurdo você limitar gastos com o pessoal de acordo com que a LRF e a própria Constituição definem.
Então, é uma forma de reorganizar, trazer para a realidade aquele teto de 2,2%, porque é um teto mais alto do que o próprio fundo pode alcançar. Então, você, em tese, na cabeça de quem quer mais recursos, você pode fazer um pedido, esgotar o fundo com gasto pessoal, e você ainda estará cumprindo a lei, porque, como eu disse, o teto vem muito alto em relação ao que o próprio fundo é, então você incentiva o esgotamento do fundo, a compressão por gasto com o pessoal. E, bom, a parte orçamentária seria essa. São recursos vultosos que o Distrito Federal dispõe de forma exclusiva. Somando-se isso ao mapeamento de áreas, oportunidades que o GDF já vem fazendo ao longo das décadas, com áreas destinadas para isso, a área da biotic, com toda uma governança que instrui investimentos, incentiva as empresas nesse sentido. É um debate inicial, mas eu entendo que há oportunidade para que o GDF se beneficie disso. A partir desses recursos disponibilizados, cabe às inteligências envolvidas, SUDECO, a BDI, Ministério da Defesa, CODEPLAN, Escola Superior de Guerra, Forças Armadas e sociedade, definir suas prioridades, gerir isso da forma como o fundo que é, dar uma margem, dar uma flexibilidade para os gastos aqui, para os investimentos, que hoje essa margem politicamente está esgotada, porque você tem essas despesas obrigatórias. Enfim, tocar o DF a partir desse novo paradigma. A minha ideia, minha percepção pessoal é que o Distrito Federal tem dinheiro, falta organizar isso. E se o embate político não convence, você falar para atores A ou B que você precisa investir, usar o dinheiro para ter ruas asfaltadas, ter escolas, em vez de ficar pagando salários cada vez mais altos, o limite institucional serve nesse sentido. Porque aí você já define uma linha de corte para falar, daqui você não pode passar. É um limite real. Aquele limite de 2,2%, ele é irreal. Ele incentiva a compressão. Bom, a apresentação era essa. Enfim, é um debate inicial. As áreas de investimento, elas já estão mapeadas pelo GDF, podem ser melhor apuradas, melhor aferidas. O diálogo entre todas as instâncias envolvidas pode ser melhorado, pode ser fortalecido, SUDECO, Forças Armadas, instituições de ensino, pesquisa, CLDF também. Mas, assim, a gente precisa dar um passo ousado nesse sentido para viabilizar as condições de longo prazo para que o DF diversifique sua matriz econômica, abrace a indústria mais moderna que existe. A gente está muito atrasado em relação à agregação industrial e que a gente forneça oportunidades para os jovens de Brasília, né? É triste a gente ter, agora, nesse momento, são 300 mil pessoas, como eu disse, entre 200 e 300 mil pessoas agora procurando emprego e não acham. É preciso achar uma solução para essas pessoas. Bom, é isso. Muito obrigado, Thiago, pela apresentação. Vou abrir, então, para perguntas, reações do público. Celeste está com a mão levantada. Eu peço só que aqueles que façam perguntas, aí o senhor, depois, aqui na frente. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Quantas perguntas posso escolher? Umas 4? Você consegue? Então, vamos tentar coletar inicialmente 4 perguntas. Então, Celeste, o senhor aqui e o outro senhor ali no meio. Peço que se identifiquem
aproveitar, porque a gente está gravando, não é, esse evento, e façam a sua pergunta da forma mais sucinta possível para permitir que mais pessoas possam participar do debate. Então, por favor. Boa tarde. Meu nome é Maria Celeste Dominici, sou técnica em planejamento da Codeplan, mestre, doutora e pós-doutora na questão de desenvolvimento. Escrevi um livro sobre o desenvolvimento de Brasília, em vários aspectos. Então, eu reflito muito sobre essa cidade, que eu gosto muito. E, principalmente, do que moveu a transferência da capital para cá. Né, que o que se pensou para Brasília é que deveria ser um centro de inteligência, um centro de desenvolvimento cultural, que aparece... Funcionando, Celeste? Talvez caiba vir aqui na frente e usar esse. Não, mas tem que gravar. A gente está gravando por isso. Está funcionando? Está ruim. Então, Celeste, você pode... Já começou, parece. É que está com um chiado. Posso pedir, então, para as pessoas que forem fazer a pergunta, por favor, se dirijam aqui para frente, porque aí a gente usa esse microfone, tá? Aqui, Nilva, por favor. Então, nesse livro que eu escrevi, eu procurei resgatar as origens de Brasília, a razão da transferência, né, a razão de um investimento tão grande que o Brasil fez para se transferir à capital. E o que foi pensado para Brasília foi justamente a criação de um centro cultural que fosse capaz de fazer, e de pensamento, e de inteligência, de propostas, que fosse capaz de contribuir com as regiões na solução dos inúmeros problemas que nós temos. Não é? E era uma proposta basicamente pacífica, para uma nova sociedade, de um outro tipo de relacionamento, naturalmente enfrentando todos esses problemas que você falou, de desemprego, de desigualdade. Né? Por exemplo, quando se pensa em desigualdade, a primeira coisa que deveria se pensar é que Brasília deveria se envolver num trabalho de desenvolvimento regional, não regional em torno, regional Brasil. Né? A desigualdade aqui se reproduz por causa do Brasil, não é uma desigualdade só de Brasília, é uma desigualdade que vem de fora aqui e que nunca foi enfrentada aqui internamente também, justamente por falta de um planejamento regional. E esse é um aspecto que eu acho importantíssimo se pensar que tipo de emprego. Que tipo de emprego? Tem tantas indústrias, como ali estava se falando, por exemplo, o Sara Kubitschek, há muito tempo, não sei se ainda desenvolvia equipamentos hospitalares de ponta, maravilhosos. Né? Em outras coisas, também em equipamentos e tecnologias para a educação, para a saúde, para outras coisas. Eu acho armamento, inclusive me preocupa que essa tua proposta venha da Jurong, que é uma proposta que parece abandonada, mas, na realidade, ela está aí aparecendo de novo. Eu acho perigosíssimo isso, sabe? Indústria de arma no Distrito Federal. E aqui nós temos também o meio ambiente, que também eu falo, né, que faz parte do território aqui, é o berço das águas do Brasil. Então, aqui não é um lugar para ter uma densidade muito grande, uma ocupação muito grande. Nós temos que pensar mais até em criar emprego fora do que aqui. As influências, o Pantanal, o regime de águas do Pantanal sofre modificações por ocupação indevida aqui. Então, tem essa questão ambiental, tem o patrimônio cultural, a ideia, qual é o projeto de Brasília. É isso que eu luto para a gente resgatar, que é um projeto de uma sociedade evoluída, não para manter a indústria armamentista. Sabe, que nós temos que entrar em outra época, na época da inteligência, na época da criatividade, da cultura. Nós somos patrimônio cultural. Nós temos um turismo importante aqui que poderia ser muito maior se houvesse maior incentivo na cultura. Né? E, bom, essas tentativas que você diz que houveram para desenvolvimento industrial, a indústria também ela vai onde tem condições de ir. Não é porque se quer, já houve algumas tentativas, muitas só para especulação imobiliária,
né? Outras sem muita consistência. O fato é que a indústria, vamos deixar a indústria para a região. O Brasil é enorme. Aqui é um lugar pequeno. Aqui nós temos que investir na produção de conhecimento, inteligência e cultura. Era isso. Edmilson, por favor, ele me pediu uma prioridade para pegar o gancho da fala, gente. Obrigado. Primeiro, quero agradecer à Codeplan pelo convite lá da Sudeco. Venho aqui em nome da Sudeco, venho agradecer, te parabenizar, Tiago, uma pessoa tão jovem, e continue nessa caminhada que pessoas como você, que o país precisa, o Centro-Oeste precisa, o Brasil precisa. E falando única e exclusivamente aqui com relação à indústria de produtos de defesa, peço vênia à colega que me antecedeu. Nós tivemos uma grande dificuldade, Tiago, de retirar a vedação da legislação, que é a 7827, que fala dos fundos constitucionais, que tinha vedação de produto de armas e munições. O que nós fizemos? Produto de armas e produto de defesa não é arma. Produto de defesa é do coturno até um submarino. Então, essa foi a nossa ideia de trazer essa indústria para o Distrito Federal, e nem só para o Distrito Federal, para todo o Centro-Oeste. Nós tiramos essa vedação, são mão de obras altamente qualificadas. O ministro da Defesa esteve conosco. Tivemos realmente, Tiago, dificuldade em trazer para a sociedade, trazer para a população do Centro-Oeste que produtos de defesa não é arma e munição. Produto de defesa é algo muito amplo e que vai gerar mão de obra altamente qualificada no Distrito Federal. E com relação aos recursos, Tiago, o Distrito Federal hoje é o que menos utiliza do FCO. Nós temos hoje, no ano de 2017, utilizou apenas 30% do recurso disponível. Nós tínhamos quase 2 bilhões, utilizou 400 e poucos milhões. Está certo, reconhecemos que a economia está retraída. Hoje nós temos para 2017 1,5 bilhão disponível para o Distrito Federal. O nosso trabalho com a Sudeco, e já coloco aqui à disposição da Codeplan, viu, Lúcio, para a gente abrir palestras, debate, para fazer a divulgação desses fundos. O recurso é um recurso muito barato. Hoje se trabalha com 6,75% ao ano, e para amortização chega até 20 anos, com carência de até 10 anos, dependendo da linha de crédito. Então, Lúcio, mais uma vez quero agradecer, peço a máxima vênia para a colega com relação ao produto de defesa. Produto de defesa nós precisamos realmente aprofundar o que é o produto de defesa. O produto de defesa não é arma. A arma no Rio de Janeiro, aqueles fuzis que mataram aqueles pessoal no Rio de Janeiro, nenhuma é de fabricação nacional, tudo é russo. Então, nós precisamos preparar as nossas fronteiras para que não entre esse tipo de arma. Mas produto de defesa não é arma. Parabéns pelo seu trabalho. A Sudeco está lá à disposição para jovens como você, que está disposto a encarar, vir para frente. Parabenizar a Codeplan pelo esse excelentíssimo trabalho. Codeplan, da próxima oportunidade, se nós pudermos contribuir, estamos lá à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, pedir desculpa por ter... só que eu queria pegar o gancho da colega. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Professor Antônio Norival Brito Rabelo, economista, formado pela UNB, pós-graduação, mestrado, especialização na USP São Paulo. Trabalhos feitos no país e no exterior. Fui professor da USP de São Carlos durante 12 anos no curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, da disciplina Elaboração e Análise de Projetos. Atualmente estou vinculado ao Conselho Regional de Economia, ORECON. No semestre passado, nós oferecemos aqui em Brasília um curso denominado Viabilidade Econômica para Executivos do Setor Privado e do Setor Público, com abordagem em relação ao Manual de Preparação de Estudo e Viabilidade Industrial da UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, da qual eu fiz a adaptação em português em 1975, e em 1991 já saiu uma versão nova em inglês e outras línguas. Nós estamos com um curso de especialização programado para a segunda quinzena de junho,
que se chama Elaboração e Análise de Projetos, Viabilidade Técnico-Financeira e Ambiental. É aí que eu quero entrar na complementaridade do trabalho de nosso colega. Indústria de armas ou indústria de defesa parece um pouco com a indústria automobilística. Você tem que ter uma série de indústrias de apoio para que os produtos finais sejam elaborados. A sua ideia é muito boa, mas nós temos que complementar a sua ideia um projeto dentro do Corecon que se chama Estudo de Oportunidade de Investimentos na área de influência do Distrito Federal, workshops, balcão de projetos, trabalho esse que já foi feito em São Paulo com muito sucesso. O micro, pequeno e médio empresário brasileiro não acredita em financiamentos, está descrente, porque tem sido muito iludido ao longo do tempo por colegas nossos, mas tem bastante dinheiro no sistema BNDES e agentes financeiros, e tem também até do Banco Chinês dos BRICS. Complementando ao que foi falado aqui, eu acredito que nós poderíamos fazer esse seminário, Oportunidade de Investimento na área de influência do Distrito Federal, e aí identificaríamos demandas potenciais. Além dessas demandas potenciais, há necessidade de que, para maturar esses investimentos, nós temos que fazer estudo de pré-viabilidade técnico-econômico-financeira. É possível, é viável trazer insumos da região de São José dos Campos, que já é uma região que tem experiência nessa área, ou de outros lugares? Porque se nós formos montar unidades de produção de indústria de defesa ou similares aqui, com custo de produção, com custo de investimentos não viáveis, dificilmente esses projetos serão maturados, serão realizados. Então, acredito que nós podemos nos unir, o Corecon está à disposição e nós estamos investindo muito nessa área. E, quem sabe, a gente poderia fazer conjuntamente esse seminário, Oportunidade de Investimento na área de influência do Distrito Federal, balcão de projetos, workshops, orientando tete a tete os empresários sobre disponibilidade de recursos, custo dos recursos, sistema BNDES e agente financeiro tem muito dinheiro. Eu acredito que nós poderíamos compor e quero dizer que, nesse momento, o Conselho Regional Corecon está à disposição dos senhores para que possamos fazer uma parceria com os órgãos interessados. E outra coisa, Brasília é essencialmente importadora. Foi criada para ser uma cidade pública, mas as coisas estão se invertendo. E a iniciativa particular, pela população, pela taxa de crescimento da população de Brasília, que é uma das mais elevadas do país, acredito que muitas pequenas e médias indústrias poderiam ser instaladas aqui, poderíamos fazer um processo de substituição de exportações e, evidentemente, aumentar emprego e renda. Então, nós caminharíamos paralelamente a vocês e uniríamos nossas forças para implementar essas indústrias, porque é parecido com a indústria automobilística. Já trabalhei na indústria automobilística. Tem a indústria de autopeças. Sem a indústria de autopeças, nós não podemos fazer a montagem de automóveis. E em São José dos Campos já tem alguma iniciativa de indústria bélica, que poderá ser analisada. Eles já têm dados que nós poderíamos utilizar. Sorte que eu quero concluir aqui, parabenizá-lo, parabenizar a Codeplan, e o Conselho Regional de Economia está à disposição para uma eventual parceria na realização desses seminários, oportunidade de investimento na área do Distrito Federal para micro e pequenas empresas, e nesse caso aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é João Mendes Gaspari, eu sou auditor da Receita do Distrito Federal, já fui também auditor federal de Finanças de Controle Interno do Ministério da Fazenda e trabalhei no Ministério de Energia e participei de auditoria nas maiores empresas do Brasil. A minha preocupação com o seu projeto, Tiago, achei muito interessante, mas o pessoal, nós precisamos entender uma coisa. Brasília parece um Volkswagen com 5 passageiros que enguiça na estrada, tá certo? E precisa empurrar para pegar. Ele não é automático, tem que empurrar para pegar. Aí desce 4 para empurrar, tá certo? E 1 que vai ficar para o carro pegar. Os 4 que vão empurrar, cada um empurra de um lado do Fusca, e o motorista que tinha que ficar vai tomar café.
Então, Brasília está totalmente desorientada. Nós estamos vendo gente falando coisas... Não existe um vetor de desenvolvimento, que deveria ser a Codeplan. Você vê o trabalho do Corecon, um trabalho importante. Não está fechando com a Codeplan, pô. Não fecha com a Terracap, com a questão de terra. A gente vê só exploração de terra, né? Você vê a Terracap com propriedades vazias desde 1960. Gente, vamos vender isso por R$1, desde que o cara construa alguma coisa aqui dentro. Quer dizer, é um absurdo muito grande. A outra observação que eu gostaria de fazer, Tiago, você como analista, como eu, nós sabemos muito bem a questão da sonegação fiscal, a questão dos benefícios fiscais, e o nosso orçamento aqui em Brasília está perdendo quase 8 bilhões de reais por ano por falta de fiscalização adequada. A Codeco falou o quê? A Sudeco, que as armas que entram lá no Rio de Janeiro são russas, mas não tem fronteira, não tem vigilância de fronteira. Nós estamos com o Distrito Federal, com esse quadriláterozinho. O professor da economia falou que nós somos importadores. Nós somos importadores. Nós não fazemos quase nada aqui. E o que fizeram com a fiscalização tributária do Distrito Federal? Não precisa mais de fiscalização. Agora é nota fiscal eletrônica. O contribuinte vai no computador, preenche a nota, diz que está mandando o X para cá e todo mundo acredita. Agora, se você parar 10 caminhões, 8 estão com irregularidades gravíssimas. E ninguém vê isso. Se você olhar a arrecadação tributária do Distrito Federal e comparar o ICMS de Brasília com os outros estados, nós somos a terceira receita e poderíamos ser quase a segunda, se não fosse a fiscalização tributária que nós temos deficiente. Então, eu fico muito revoltado quando ele abaixa a receita de pessoal ali, entendeu? Ele abaixa a receita de pessoal. Por quê? Por que nós não vamos aumentar esse fundo constitucional? Ele está parado há quantos anos? A outra coisa é a receita própria do Distrito Federal. Nós precisamos alavancar essa receita. Nós precisamos desenvolver não só a indústria militar, né? Porque nós precisamos desenvolver um monte de coisas que nós podemos fazer. Eu já fui gerente de comércio exterior de Brasília, né? E lembro bem daquele ano, 2002, o maior exportador do Brasil era a Vale do Rio Doce, com toneladas e toneladas e milhões de toneladas de minério de ferro, que todo mundo aqui dentro sabe que esse minério de ferro tem teor de ouro e outros metais preciosos, cuja retirada dele de dentro do minério de ferro paga todo o serviço que foi feito. Quer dizer, nós estamos dando de graça as nossas riquezas. E o segundo maior exportador do Brasil naquele ano, vocês podem consultar, era a Embraer. Exportou 102 aviões. Sendo que, claro, 50% do avião é importado. Mas a gente importa 50% e exporta 100%. Então, nós temos ganho com isso, tecnológico. Então, Brasília tem que fazer isso também. Entendeu? Então, Tiago, eu peço que você, não nesse trabalho, mas que você leve a mensagem da sonegação fiscal, dos benefícios indevidos que são dados. Lá no Rio de Janeiro, até a joalheria ganhou benefício tributário, gente. Aqui em Brasília está igual. O cara ganha um terreno, tá certo? A preço de banana, com o compromisso de construir isso, tanto emprego, tanto não sei o quê. Não acontece, o cara constrói um prédio, bota apartamento lá e aluga. Era essa a minha pergunta e meus parabéns pelo trabalho, Tiago. Acho que a gente podemos coletar, porque muitas das colocações foram muito mais comentários do que, de fato, perguntas, não é? Então, eu acho que a gente pode coletar mais algumas, e aí depois a gente retorna a palavra para a mesa, aí sim pensando já nos seus encaminhamentos finais, a gente já está um pouco adiantado na hora, não é isso? Que horas são? Quanto? Então, a gente pode ir até umas 4 e pouco, tá ok, pessoal? Vamos ver quantas pessoas levantam a mão agora. Já tinha uma... você já tinha, e tem mais 2 ali atrás. Então, vamos coletar mais essas 3. Se houver tempo a partir da resposta depois do Tiago, a gente pode fazer mais uma rodada em seguida, tá ok? Eu vou até manter o interesse pela pergunta, mas o Jomar,
O Gilmar já explorou aqui aquilo que a gente ia tocar. Tá? Muito bem, já fez até uma palestra. Meu nome é Verônica, auditora federal de controle do Tesouro Nacional, mas eu estou na reserva, né? Estou na reserva, já saí da vida ativa, hoje a gente está um pouco mais ativo ainda. Uma coisa que ia colocar parabéns pelo trabalho. Tá? Eu tinha uma pergunta muito mais, seria para o Lúcio, mas eu quero fazer logo, Lúcio. Sim, mas é para depois você me responder. É de todos, porque a gente olha ali no site e a gente vê trabalhos premiados, Lúcio, belíssimos, a exemplo desse. Tá? Que eles tendem e direcionam para a prática. Aí eu queria lhe perguntar, até deixar a questão, o que de tudo aquilo que foi feito e premiado foi executado? Pelo menos em parte. O que o governo abraçou ou realmente colocou em prática? Porque, muitas vezes, a gente produz muito conhecimento. A gente produz conhecimento teórico, mas a gente não produz inovação, tecnologia, a gente não cria riquezas na área econômica, porque a gente tem muito conhecimento. E também, aproveitando a fala do FCO, a questão da defesa, eu não sei se todos conhecem, queria aproveitar aqui, o material criado, né, pelas áreas de defesa, né, e na tecnologia azul, como a gente fala, né, a empresa, né, da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, que está investindo pesado na área de submarino nuclear para a defesa da nossa Amazônia Azul, e não tem, efetivamente, só para reforçar essa questão, não tem nada com armamento para... Okay? Mas é material, diríamos assim, não bélico, mas de defesa das nossas fronteiras e nossa riqueza, né, do mar profundo e tal. Mas, voltando aqui especificamente para o meu colega novinho, eu já fui de uma geração, talvez da primeira geração de concurso, né, dessa área dele, fica uma pergunta, eu não sei se você conseguiu e se você levantou. Praticamente, quem é que faz o controle do Fundo Constitucional do DF? É o TCU ou é o TCE, em razão de ele ser, como você bem falou, meio que um repasse? É um fundo, mas ele tem uma natureza de repasse, porque as nossas investigações, muito rasas ainda, até de interesse acadêmico, não se localizou controle algum sobre esse fundo. Essa é uma pergunta que eu não sei se a gente responde agora, mas parece que muito por alto, respondido pelo TCE e respondido pelo TCU. Nós não controlamos por isso, isso, isso. Nós não controlamos por isso. Ou seja, quem é que controla? Né? Controla, não há controle nenhum. O próximo, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou pesquisador no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e doutorando em Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Primeiramente, parabenizar aqui o Tiago pela apresentação do trabalho, realmente ficou muito bom, pela Codeplan pela realização desse evento. Na verdade, Tiago, a minha pergunta é mais uma inquietação, acho que é uma coisa que você pode levar em conta na continuidade do seu trabalho, que muito provavelmente, na minha visão, vai ser levantado. A sua proposta de se criar, de se implementar um complexo industrial militar, um componente da base industrial de defesa brasileira aqui no Distrito Federal, me parece muito boa, mas eu vejo não diria um obstáculo, mas um contra-argumento para isso, que seria o seguinte: apesar dos comandos das Forças Armadas e o governo federal estarem todos instalados aqui em Brasília, existe muito pouco efetivo das Forças Armadas instalado aqui. A maioria desse efetivo hoje ainda está concentrado nas regiões Sul e Sudeste, e a proposta que se tem dentro do Ministério da Defesa, e isso está expresso na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de Defesa e em outros documentos, é transportar esses efetivos, esses esforços, mais para a região amazônica e para as fronteiras, bem como o nosso litoral, claro, e Brasília parece estar meio afastado de tudo isso. E aí a pergunta que eu coloco para você, que eu acho que deve ser pensada, para você reforçar a sua proposta, para você melhorar a sua proposta, é como que a sua proposta contorna isso daí? Qual que seria a sua resposta a essa indagação? Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é Larissa, sou pesquisadora aqui da Codeplan. Na realidade, a minha dúvida é bem pontual. Quando você mostra os gastos com o pessoal da FCDF, você disse que usou como fonte os dados do relatório de gestão fiscal da Secretaria de Fazenda, mas esses dados não incorporam os gastos realizados com segurança, com bombeiros, polícia civil. Eu queria saber se houve alguma razão especial para você não considerar esses gastos, ou a proporção de gastos com o pessoal também que não aparece no RGF. Obrigada. Tem mais alguém? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Jacinto Mendes Lopes Júnior, eu sou pesquisador do Instituto Sagres e me interessou muito ver ele falar das 23 áreas de interesse da defesa. Eu gostaria de saber quais o Tiago imagina assim, mais próximas de serem instaladas, de funcionarem dentro desse novo PAC Defesa. Obrigado. Boa tarde, Bruno Cruz. Eu sou técnico do IPEA, diretor aqui da Codeplan, torcedor do Galo também. Infelizmente, sempre sofrendo. Eu queria só complementar a pergunta que foi feita sobre a Estratégia Nacional de Defesa. Eu não entendi bem a tua proposta, se vai partir de Brasília a ideia de montar o complexo militar ou se isso vem de uma demanda nacional, porque isso tem que estar interligado com essa Estratégia Nacional de Defesa, né? Você tem vários exemplos foram citados aqui, do submarino nuclear. Eu lembro, na época do Mangabeira, ele chegou a propor, tinha um negócio de asa de avião, que era um negócio mega complexo de jato, e ele queria que isso fosse feito em 20 anos, em 10 anos, o Brasil fosse capaz de fazer. Tinha uma série de desafios que foi incorporado pelos militares. E até onde eu entendi, já tinha mais ou menos pré-definido áreas de locais onde seria desenvolvido isso, submarino militar no Rio, a parte aérea no ITA, aquela coisa toda. Então, era um pouco complementando a pergunta do colega aqui. E uma outra pergunta, quer dizer, se isso vai partir de uma estratégia nacional, por que a gente tem que olhar só os recursos do DF? Tem uma série de outros instrumentos nacionais que poderiam ser acionados para implementar essa estratégia. BNDES, você tem um monte de fundos de inovação da FINEP, você tem toda a estrutura de inovação que poderia ser utilizada nessa estratégia também. Bom, só para complementar, quer dizer, a Codeplan foi citada aqui, eu acho que esse fórum já é um exemplo de um esforço que vem sendo desenvolvido. Convido a entrar no site, quem quiser, a gente tem uma série de trabalhos desenvolvidos. Tem um trabalho que eu sou um dos autores, junto com vários colegas aqui da Codeplan, onde a gente discute diversos aspectos da dinamização do DF. Então, só convidar todos de novo para entrar no site. A gente tem nossos trabalhos, estamos à disposição aqui para quem quiser conversar, apresentar, e a gente apresentar as pesquisas nossas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos, né, e a todas pela participação muito ativa. Mostra como esse tema interessa e é polêmico, né, e é justamente o objetivo, não é, desse prêmio e dessa atividade de divulgação pública, não é, dos trabalhos aberto para o debate, que originou a ideia, não é, que a gente tem aqui um espaço democrático de discussão sobre o desenvolvimento do Distrito Federal, sem preconceitos, sem prenoções, sem pré-julgamentos, mas abertos ao que a sociedade está produzindo e trazendo. Isso não é de produção da Codeplan, não é, pessoal? Isso está claro para vocês, não é? Isso aqui é a apresentação dos trabalhos premiados que foram submetidos por pesquisadores preocupados com o Distrito Federal. Então, assim, nos deixa muito feliz que tenha gerado tanta participação, porque esse é o objetivo: motivar e estimular o debate sobre o desenvolvimento do Distrito Federal, para conjuntamente pensar ideias para esse desenvolvimento do Distrito Federal, que não pode ser uma construção de uma instituição só. Não é? Pensar uma tarefa tão complexa quanto o desenvolvimento do Distrito Federal não é tarefa
só da Secretaria de Desenvolvimento, a quem eu agradeço, só da SUDECO, só do Corecon, um trabalho conjunto. Então, seu convite, na verdade, para a gente aprofundar esses debates, viu, professor Rabelo? Muito bem-vindo, porque é o que nós temos tentado fazer durante todo esse período para construir ideias. Talvez caiba, em algum momento, uma sintetização dessas ideias em algum produto, em algum projeto, em alguma proposta de desenvolvimento que resulte em políticas específicas do governo. Acho que não chegamos lá ainda, mas certamente é um caminho, uma direção que nós podemos construir conjuntamente e que, na verdade, o governo já vem fazendo muito através do seu Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que uniu aqui, dentro desse auditório, a Câmara Técnica de Dinamização da Economia, que produziu bastante, inclusive com uma participação muito ativa do Corecon e de diversas outras instituições do Distrito Federal, um conjunto de propostas. Acho que falta também dar publicidade um pouco a isso que já foi pensado para que a gente amplie esse debate para a sociedade. Vou passar a palavra para o Tiago, que não é a nossa estrela hoje aqui apresentando o seu trabalho premiado, e no final eu posso fazer algumas considerações acerca dos comentários mais específicos sobre o trabalho da Codeplan, tá ok? Então, Tiago, obrigado de novo, passo para você. E pensando já nos seus comentários finais, a não ser que haja uma inquietação muito grande do público que a gente tenha que atender antes de encerrar o nosso trabalho, mas considere também como seus comentários finais, tá ok? Bom, nesse curto espaço de tempo que a gente teve aqui de conversas, deu para perceber como é um tema apaixonante, né? É um tema que traz à tona muitas reflexões, traz à tona compreensões, traz à tona muito trabalho que já foi desenvolvido. E é isso mesmo, tem que começar e ser tocado. Eu não surjo aqui como a voz da verdade ou como referência, mas eu trago um debate que, à medida que for complementado ou for refutado, até esse esforço serve para agregar conhecimento ao Distrito Federal. Então, são esses debates que a gente precisa fazer realmente. Eu anotei aqui algumas coisas, vou colocar em ordem, como foram trazidos os comentários. Bom, a questão da cultura, do turismo, do meio ambiente do DF, no pensamento no que o DF foi projetado a ser feito, no que o DF foi projetado a ser, a gente tem que ter muito claramente que a realidade do DF hoje é um pouco mais dura do que foi projetada há 40, 50 anos. E a gente tem que pensar soluções para a periferia de Brasília e para o entorno de Brasília, que são realidades um pouco mais duras do que esse centro aqui, que as suas a norte. Então, e a gente tem que fazer isso com o que a gente tem, com os recursos que o DF tem. Por isso que eu penso essa proposta. E o fato de ser voltado à indústria militar, como eu defendo no trabalho, é um processo de geração de inteligência, de trabalhos qualificados. Não é para produzir fuzil aqui no DF, não é para produzir pistola no DF, até porque, se você fizer uma análise da viabilidade disso, talvez seja mais barato importar do que partir do zero. São tecnologias muito básicas, qualquer país hoje pode produzir. A ideia é você investir realmente em inteligência, pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma que a sociedade absorva e não surja só como indústria de apoio, mas como atividade de inteligência de apoio nesse sentido. Bom, essa foi a resposta para a Celeste, que ela colocou aqui essa angústia com relação ao que vai ser isso, a Jurong. Eu realmente confesso que eu nunca fiz lobby pela Jurong, não sei. Tenho até algumas questões para fazer sobre a Jurong, mas, enfim, não tem a ver com a Jurong. Isso aqui tem a ver com Brasília, com o futuro de Brasília e com reorganização dos recursos que Brasília tem. Bom, a SUDECO traz uma colocação que é muito importante, que é um esforço. A gente não está pensando, volto a dizer, não é transformar Brasília num paiol, não é transformar Brasília num campo de guerra. É permitir que você direcione inteligência, direcione recursos para pesquisa e desenvolvimento, que muitas vezes tem processos de maturação de longo prazo e que são incertos. Às vezes dura 10 anos e dá errado.
mas é esse esforço por correr atrás da solução. Você está pesquisando uma coisa hoje, você não sabe, mas você está achando solução para outra coisa daqui a 10 anos, 15 anos. E isso exige amparo, exige dinheiro, exige testes piloto, exige produção em série inicial, que muitas vezes o financiamento convencional não permite isso. Você não vai investir R$100.000 do seu bolso para produzir um teste em série de destruição. Destruição de um carro, por exemplo, destruição de um avião, uma ponta de avião, para chegar a um resultado insatisfatório. Então, você precisa desse orçamento. Eu não gosto de chamar de a fundo perdido, mas é um investimento a fundo de conhecimento, para você colher resultados, você fazer uma análise disso, você ter inteligência estatística, inteligência industrial, inteligência de engenharia, mecatrônica, enfim, tem uma série de agregações de conhecimento que você pode ter a partir disso. Então, a colocação na SUDECO é muito proveitosa nesse sentido. Já trabalhei na SUDECO cerca de 1 ano, foi 8 meses ou foi 1 ano, logo do início, eu era economista lá, e a gente sabe do esforço que é para você conseguir levar, tocar em frente a coisa. Em organizações já antigas, já tem suas dificuldades. Uma organização muito nova, recente, foi recriada, às vezes é mais difícil ainda. Então, é nesse sentido. A colocação da Corecon também é muito salutar. É aproveitar esses esforços que já existem, de projetos de viabilidade, de capacitação de empresários, micro e pequenas empresas, de acesso a recursos, seja no canal de crédito, nos fundos, seja nessa proposta orçamentária, sistema BNDES, enfim, qualificar nesse sentido, para também não ser um dinheiro desperdiçado, né? A gente requalifica o orçamento, não é para desperdiçar dinheiro, é para você dar um fôlego produtivo e de produtividade à cidade. Então, é uma ajuda, é uma instância que tem que ser trazida junto para o diálogo. A colocação do Gilmar na questão da sonegação, de Brasília estar desorientada, não ter um rumo. Enfim, o problema da sonegação é grave no país inteiro. Você tem uma série de problemas, você tem uma série de questões com refis que é aprovado, e você tem o esforço de fiscalização, ele é jogado quase que a zero quando você anula multas, anula uma série de juros aí para... Enfim, há incentivos, e a gente sabe disso, para sonegar. Mas aí, porque a multa que vai ficar para o futuro, você tem a expectativa de que o governo ou o Congresso, sabe-se lá com que diálogo, com que pressões ali, vai perdoar isso. Então, você tem que qualificar isso. É um problema do DF, um problema do Brasil, um problema de todos os estados. A questão de Brasília estar desorientada, eu discordo um pouco disso. Não é que Brasília esteja desorientada, mas foram dadas múltiplas orientações ao longo do tempo. A memória da população quanto a isso. PRODF, a área de desenvolvimento econômico, na frente do Riacho Fundo, que, enfim, perdeu sua natureza, e várias áreas de desenvolvimento do DF que viraram ocupações. Então, já pode haver uma descrença em relação a novas iniciativas, mas é preciso retomar, reorganizar e fazer isso de forma séria e competente. Eu sei que Brasília é capaz de fazer isso. Há gente, há instâncias, há diversos núcleos de excelência voltados nesse sentido. A questão de reduzir gastos com o pessoal não é questão de reduzir os gastos com o pessoal efetivamente, mas essa relação tem que cair. Na minha percepção pessoal, é inadmissível você ter 90% do fundo direcionado para gastos com o pessoal. Não dá, mesmo. A gente pode aumentar o fundo? Pode, de acordo com a regra que estabeleceu, em relação à receita corrente líquida. Mas a gente tem que retomar mais urgentemente ainda a disciplina com relação ao que a gente faz com o fundo. Porque o que eu coloquei, o limite existe, 2,2%, mas está muito superior a 100% do que o fundo é.
Então, por essa regra, você pode gastar todo o fundo com o pessoal e ainda assim você vai estar obedecendo a lei. A quem isso favorece? Faltar recurso para investimento no DF, a quem favorece? Ter escolas caindo a pedaço por falta de dinheiro, a quem favorece? Então, é um debate que tem que ser feito. A relação, na minha percepção, tem que cair. Vai agradar muita gente, vai desagradar muita gente. Mas, enfim, a gente traz esse debate aqui para saber que não é por falta de braço que isso não vai ser tocado, né? Mas é um debate que precisa ser feito e, enfim, pressão a gente encara. Não tem dificuldade. Não é nada que vai angustiar, né? É uma bandeira que eu acho justa. Então, mas é aquela questão, tem que trazer para o diálogo, para convencer, para entender que esse limite hoje não existe e ele passando a existir, ele vai dar mais fôlego para você observar aspectos culturais, ambientais, turismo e de oportunidade de emprego e geração de renda para quem em Brasília hoje não tem. Repito, já é a 4ª vez que eu falo isso, entre 200 e 300 mil pessoas hoje, agora, estão sem fonte de renda. Então, é um drama social. Com a colocação da Verônica, tem a questão de saber o que foi executado a partir dos trabalhos que a Codeplan observou. Bom, aí é um trabalho de monitoramento que deve ser feito, mas, enfim, cabe também aos parlamentares, aos políticos, abraçarem essas ideias, compreender que existe inteligência e entender que eles são uma parte da alta administração, eles tomam a decisão. Então, acho que a Codeplan faz um ótimo trabalho de fornecer esse insumo e a gente tem que levar à sociedade, para a sociedade fazer a sua cobrança também, em relação aos políticos, né?